Ratificação do memorando de entendimento entre o Governo e a Câmara relativo à Sociedade de Reabilitação Urbana. Doação de velocípedes à PSP do Porto. Temas que estiveram na ordem do dia da reunião pública de Executivo da Câmara Municipal do Porto. Seja bem-vindo. Estes são alguns dos assuntos que iremos desenvolver ao longo desta primeira emissão informativa semanal. Foi ratificado em reunião pública de Executivo o memorando de entendimento entre o Governo e a Câmara do Porto, assinado no passado dia 8 de maio pelo Presidente da Câmara, Rui Moreira, e pelo Ministro do Ambiente, Ordenamento do Território e Energia, Jorge Moreira da Silva. O acordo garante o funcionamento da Sociedade de Reabilitação Urbana. Nós continuamos a achar, e essa para nós é a questão central, que continuamos sempre a portuar um problema sem perceber bem qual é a definição estratégica. O Sr. Presidente disse agora, nós queremos continuar a Sociedade de Reabilitação Urbana. Pronto, esse é um elemento. Não sabemos se vão ser estes os moldes futuros ou não, mas quer dizer que este continuar implica também uma concordância com uma determinada visão deste modelo. É isto que queremos para a cidade e é isto que nós temos aqui algumas dificuldades em perceber e entender. E eu acho que faz muita falta esta avaliação para que nós possamos ter uma discussão sobre o que queremos de reabilitação urbana para o Porto. E aquilo que nos é visível é que há uma coisa para nós clara, é que este modelo de reabilitação urbana falhou. O senhor diz que este documento é uma comissão liquidatária. Diz que a SERU não é necessária. Então o senhor devia estar satisfeitíssimo com o documento. Sucede, porém, que este documento não configura comissão liquidatária nenhuma. Portanto, aí vou-lhe dar um motivo para uma infelicidade. Pelo contrário, o que garante é dizer assim, o governo do país, o governo da nação e a cidade, e o governo da cidade entenderam que a Sociedade de Reabilitação Urbana é para manter. Eu percebo que para si possa ser uma má notícia. Eu acho que para a cidade é bom. É desde logo um problema que se encerra. E acho que foi encerrado como devia ser encerrado. A negociação, naturalmente, não foi fácil, mas sobre isso não me ouvirão falar. Aquilo que nós defendemos é que o trabalho que tem sido feito pela Sociedade de Reabilitação Urbana, e eu excluo aqui o tempo que lá passei, porque não gosto de fazer autoavaliações, é um trabalho positivo. Quando nós hoje chegamos ao Centro Histórico e vemos o estado do Centro Histórico, é muito diferente que daquele que encontrávamos há 10 anos atrás. E se não houvesse Sociedade de Reabilitação Urbana, ele estaria hoje muito pior do que estava há 10 anos atrás e hoje está melhor do que está há 10 anos atrás. Dito isto, a Sociedade de Reabilitação Urbana teve que trabalhar num tempo difícil. A Câmara e o Presidente está de parabéns por ter resolvido este problema, que era um problema grave da cidade, e acho que resolve o problema bem, porque não é compatível termos uma reabilitação urbana, uma sociedade de reabilitação urbana, sem um financiamento que seja mais do que para um ano, portanto a lógica plurianual. De facto é a lógica que faz sentido para um projeto de médio e longo prazo. Acho contudo, que de facto nós estamos sempre a falar em reabilitação sem perceber que reabilitar é regenerar também, e portanto não adianta nada reabilitar algo que depois não tem vida própria, e acho que o Porto de facto precisa, para além de reabilitação, regeneração. E ao contrário do Pedro Carvalho, eu acho que de facto o envolvimento dos privados tem que ser fundamental neste processo. Ainda relacionado com a reunião, foi também aprovada por unanimidade a doação de 4 velocípedes sem motor de patrulhamento policial à PSP do Porto. De relembrar que houve recentemente um reajustamento que levou à execução de um novo dispositivo de segurança para a cidade, que prevê a abertura de uma nova esquadra em Sudofeita e libertar 10% do dispositivo policial para a atividade operacional, cerca de 114 polícias. Daí a proposta para a cedência dos equipamentos, neste caso velocípedes, para estes operacionais. O município do Porto, a Motengil e o Grupo de Ação Social do Porto uniram-se para o projeto Porto Amigo e em conjunto realizar obras de adaptação nas habitações de população sénior com mobilidade reduzida. Rui Moreira visitou uma das casas requalificadas. O Presidente da Câmara Municipal do Porto visitou esta semana uma das habitações intervencionadas no âmbito do projeto Porto Amigo. Trata-se de uma iniciativa implementada pela autarquia através da Fundação Porto Social e em parceria com a Fundação Manuel António da Mota e a Gás Porto.
Há uma parceria ótima com uma empresa e uma fundação que tem uma grande noção de responsabilidade social, não só nesta área como em outras, que tem feito muito pela cidade. Estamos a falar no maior grupo empresarial da cidade, é a única empresa do PSI 20 que está no Porto e que tem este nível de participação e de responsabilidade social e, portanto, fico muito satisfeito por o engenheiro António Mota poder continuar a ajudar aquilo que é um esforço que tem que ser feito em rede, em que nós tenho falado muito, as empresas têm que se envolver todas as pessoas. E aqui vemos como é que se pode mudar a vida de pessoas que vivem com grandes dificuldades, recebem 300 euros por mês e, portanto, que elas próprias não poderiam nunca fazer este tipo de reabilitação. O 4º ano, o 5º ano já que vem em funcionamento, é a 20ª habitação. Tenho aqui a garantia de que este projeto, que é um projeto essencialmente da Câmara Municipal, vai continuar e enquanto a Câmara continuar com isto, nós vamos sempre estar a apoiar a Câmara nisto e a total disponibilidade para apoiar desenvolvimentos na área social. O programa Porto Amigo tem como finalidade a realização de obras de adaptação em habitações de séniores com mobilidade reduzida e em situação de comprovada pobreza. Fizeram uma casinha de banho nova, onde era a cozinha. Como é que estava aí antes? Ai, toda velha, a senhora doutora. Estava aí as fotografias, a senhora doutora até levou. Estava tudo velho. Gostou do resultado final? Muito bom. Já tinha feito este pedido há muito tempo? Não, por acaso não foi muito tempo, eu não sei bem. Porque viram que eu precisava, que eu fui operada há coisa de um ano mais ou menos, um ano e tal, um joelho. E lá trataram disso o mais depressa possível. Julgo eu porque custava muito andar, ainda hoje me custa, não é? A Fundação Porto Social responsabiliza-se pela sinalização das habitações a intervencionar e, juntamente com o Gás Porto, faz o acompanhamento social dos beneficiários. Já a Fundação Manuel António da Mota assume as obras de requalificação. O Porto foi a primeira cidade do país a permitir a circulação de motociclos e ciclomotores nas faixas reservadas aos transportes públicos e táxis, uma medida que vigora desde o início do mês de maio e pretende melhorar as condições de tráfego da cidade. A Câmara abriu portas a cerca de 60 empresários vindos de vários pontos do mundo, representados por Joaquim Menezes, do grupo Iberomoldes. I'm very pleased and happy to host this reunion. We have colleagues from almost all over the world. From, I think, the longest flight here was from Australia, Sydney. We have another colleague from New Zealand, so then probably would be even further. Yes, further, but Australia, Singapore, we had colleagues from Malaysia that are not today with us. So we have been in Porto. We already went to the Casa de Serralves and Museu de Serralves. We did a sightseeing tour all over Porto. And yesterday we had our private concerto in Casa da Música and dinner. So I believe, but I have to say it, I believe, myself as Portuguese, I should not say that, but looks to me they are happy and enjoying the time here in the Porto is a very special city because if you don't have a lot of time, you will see a lot of things, you will see a lot of history. You have Roman ruins, which we are still finding. It's very expensive when we find them because we have to stop rebuilding something. We just found a Roman wall a year ago. But then you have all the Renaissance influence in the city of Porto, which the Italians brought. Then we have the influence on the gardens of the city, which was basically brought by German architects. They came here in the 19th century and they occupied the old marketplaces. So you will see a lot of beautiful gardens. And then you had the English, which always had a very strong influence in the city because of the port wine. And they have built a lot of buildings, a lot of hospitals, for instance, very nice buildings. So we have this sort of strange combination of influences of our city that was in a way a port. It was always a port. So it was very cosmopolitan because we had a lot of people coming here, and this was basically very much a Hanseatic city. You will enjoy your time here, that when you go back home you don't forget to tell your friends
that maybe you can come back with them. If you don't want to come back, tell them anyway to come here. It's good. There are plenty of opportunities of investment as well, because we are doing a lot. We are trying to create, I would say, a fertile territory. Cities these days have to be fertile for investments. We can't think like in the past, where it was really the state or the cities that would invest. We don't have money to invest, but I'm a gardener, you know. I'm looking at the city as a gardener, and I want the flowers to grow in my garden. That's what I do. I'm not going to buy the flowers. I hope that you will find some flowers to plant in my garden. O Café Java festejou o 100º aniversário com a presença dos membros do atual executivo da autarquia portuense. Saudar o Café Java e principalmente os seus proprietários, o Sr. Martins e o Sr. Gonçalves, nesta data em que o café comemora 100 anos. O Café Java tinha então uma função exatamente de acompanhamento das tertúlias das pessoas que aqui vinham, que aqui se encontravam, que aqui viviam. 5 anos atrás via-se muito menos gente, isso é um sinal de que a cidade está viva. Isso deve-se, acima de tudo, é evidente que se deve aos turistas que cá vêm, mas deve-se sobretudo aos portuenses que gostam muito da sua cidade, que não a abandonam. O Café Java, aquilo que eu posso desejar para vocês, como proprietários, pela coragem que tiveram nos anos difíceis, também para quem aqui trabalha e para os clientes, que os clientes são parte integrante desta casa e desta marca, é que tudo continue e que, na medida do possível, que ano após ano o café vá rejuvenescendo também com a cidade. Nós queremos uma cidade aberta. Hoje temos muito mais estrangeiros aqui do que tínhamos há uns anos atrás, mas também queremos ter mais portuenses na Baixa. Fica agora com a Maria João, que lhe dará algumas sugestões de cultura e lazer para esta semana. Karina, a agenda cultural para esta semana promete muitas novidades. A um mês da emblemática Festa de São João, a Câmara Municipal do Porto aposta forte nas novas tecnologias. Já na próxima sexta-feira, na Avenida dos Aliados, a Câmara reservou para si um espetáculo de videomapping que marca o arranque da programação de São João do Porto. Pela primeira vez, serão projetadas imagens 3D na fachada do edifício dos Passos do Concelho, destacando os símbolos e as tradições da festa mais importante da cidade. No sábado, na segunda edição da Festa é Aqui, a Rua das Flores volta a animar, um evento de acesso livre que conta com intervenções urbanas, animação, com um novo circo e roda de samba e ainda música com a presença de DJs e bandas de rua. A exposição de Street Art, organizada pela Câmara Municipal do Porto, através da Porto Lazer, continua patente no edifício AXA, em plena Avenida dos Aliados. A mostra, com entrada livre, conta com a participação de 22 artistas conceituados, muitos deles portuenses, que naquele espaço apresentam os seus trabalhos de pintura, grafite e instalação. A não perder até ao dia 1 de junho. Sempre na ordem do dia está a Agenda de Cinema Independente, criada pelo Pelouro da Cultura, com sessões quase diárias que podem ser consultadas online e que traz de novo o cinema à cidade e a várias salas míticas, como é o caso do Cinema Passos Manuel. Não deixe de consultar o site online, os preços dos bilhetes rondam entre os 50 cêntimos e os 5 euros, sendo até algumas sessões gratuitas. Todos os sábados, a Câmara Municipal do Porto apresenta um objeto e conta a sua história. Desta vez, o objeto em destaque será uma obra que a cidade não vê há mais de 40 anos. Sob a supervisão e com montagem de Manuel de Oliveira, os portuenses poderão assistir no Teatro Municipal do Campo Alegre à curta-metragem a propósito da inauguração de uma estátua Porto 1100 anos. O preço do bilhete é de 1 euro. O Pelouro da Cultura da Câmara Municipal do Porto apresenta uma exposição e performance da artista brasileira Adriana Barreto na Galeria Municipal Almeida Garrett. A exposição contemporânea, com curadoria de Delfim Sardo, é composta por um trabalho videográfico, um conjunto de imagens fotográficas e uma intervenção performativa. O projeto está aberto ao público até ao dia 20 de julho. E se o tempo permitir, por que não ir até ao Parque Oriental da cidade, em Campanhã, e participar nos programas de corrida e caminhadas? Ou por que não participar numa aula de yoga, também gratuita, nos jardins do Palácio Cristal? Fica a sugestão. Obrigada, Maria João. Quanto assim, não deixe de aproveitar as nossas sugestões. Agradeço a sua companhia. Encontramos-nos novamente na próxima semana.
ter tão digna representação da Câmara. São 4 mesinhos de obras. Mas isto vai ficar bonito. Bom dia! Olá, bom dia! Bom dia! O Rui César já está? Rui César, estás aí? Para superior nós. Obrigada. Mais bonito, né? Eu sou suspeito. Para mim é esta e aquela. Mas digo isso. Presidente da Assembleia. O sinal de filha do Sr. Presidente. Ah, é? Já era e continuará. Já era e continuará. Isto é só política!